Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, não, desta quinta-feira, já dia 5 de janeiro de 2023. Então vamos lá. Novas regras do Pix entram em vigor. Veja também, estelionatos e sequestros falsos são registrados na nossa região. E ainda a sede do CVV de Americana é destruída após queda de árvore. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E aí no seu televisor aparecem os nossos trabalhos, as nossas multiplataformas para você acompanhar. E claro, o portal tododia.com.br, lá você visualiza todos os nossos trabalhos da nossa equipe, seja as matérias, os vídeos, enfim, tudo para você estar bem informado. Bom, vamos começar falando sobre as novas regras do Pix, né, que a principal mudança é o fim do limite individual de transações, gente. Essas novas regras, então, do Pix já estão em vigor e a principal é o fim, então, do limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período diurno ou noturno. Criado, então, em novembro de 2020, o Pix tem mais de 143 milhões de usuários e todos os meses mais de R$ 1 milhão são movimentados pelo sistema. A reportagem é da TV Brasil. Edinaldo trabalha com Pix desde 2020, quando a ferramenta de transferência de dinheiro online foi lançada pelo Banco Central. Cerca de 70% dos recebimentos e 100% dos pagamentos são feitos por esse sistema. E ele fala das vantagens. Para mim, são as taxas que no caso do comércio, não paga para uma empresa de cartão de crédito, né? Aqueles 3,9% que uma pessoa pagaria com cartão de débito. Você fica livre dessa taxa. Diante de tantas tecnologias e facilidades para o cliente bancário, pagamentos com cartão de crédito ou débito, operações de transferências financeiras ou mesmo saques em dinheiro não vão demorar muito a virar coisa do passado. E esse futuro não está tão longe assim. O Banco Central modernizou com novos limites e horários das transações. Pelas novas regras, os bancos não podem mais limitar o número de operações. O Pix Saque e o Pix Troco serão mantidos por períodos de tempo, ou seja, o diurno entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite, e o noturno das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. O Banco Central também aumentou o limite para a retirada de dinheiro. Durante o dia, o valor máximo passou de R$ 500 para R$ 3.000 e de R$ 100 para R$ 1.000 no período noturno. O Banco Central está atendendo a solicitação do mercado, né, por parte das instituições financeiras, que, por sua vez, também atendem às solicitações dos seus clientes, para agilizar e melhorar essas operações. Dinheiro eu nem sei mais o que é isso, né? Agora só é Pix, tudo que você faz hoje é Pix. O cliente paga com Pix, você paga com Pix, você compra balinha com Pix, né? Então tudo é Pix. Muito bem, então você que usa bastante o Pix já sabe aí dessa nova regra. Vamos falar agora de volta às aulas, né? Porque daqui a pouquinho retornam as aulas e os pais aproveitam esse período de janeiro para pesquisar, procurar, né, o material escolar. E aí, você já sabe? Existe uma infinita variação de preços, por isso que é importante, né? O Procon encontrou aí essa variação de preços e, claro, o Procon está aí para ajudar os consumidores. A diferença de preço para o mesmo produto costuma ser grande, de quase 1000%, gente. Em alguns casos, por isso, mesmo o velho hábito aí de comparar preços segue atual. Mas há mais dicas, como mostra então a reportagem da TV Brasil.
O ano mal começou e muitos pais já correram até as papelarias para comprar o material escolar dos filhos. São mais de 20 itens, né, que a gente gasta um dinheirinho. Tem caderno, lápis, borracha, tem dicionário, tem agenda. A Carolina antecipou as compras para evitar filas e economizar na volta às aulas. Eu levo o custo-benefício, né, igual o apontador e a borracha. Eu achei mais viável levar a caixa, até porque isso são coisas que 1 ou 2 não dá ao decorrer do ano. Um levantamento feito pelo Procon do Rio de Janeiro mostra que produtos semelhantes, mas de marcas diferentes, podem ter variações expressivas no preço. Só que na capital, por exemplo, uma caixa de lápis de cor com 12 unidades pode custar de R$ 5,00 a R$ 50,00, uma variação aí de até 900%. Por isso, a recomendação para evitar gastos excessivos nesse início de ano é pesquisar. Normalmente as dicas, elas envolvem o uso de grupos de compra, ou seja, atualmente com as redes sociais é possível contactar os colegas de classe dos filhos, os pais, e fazer um grupo para uma compra coletiva e assim, comprando num volume maior, tentar ganhar um desconto. O Procon pesquisou o preço dos principais itens que compõem a lista escolar em 18 estabelecimentos, entre físicos e virtuais, localizados no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 23 de dezembro. O levantamento também mostra que os pais devem ficar atentos ao conteúdo da lista. As escolas não podem exigir marcas específicas, nem solicitar materiais de uso coletivo, pois já estão incluídos no custo das mensalidades. Os materiais solicitados na lista, eles têm que ter relação com o plano pedagógico daquela instituição. Então, materiais, itens de higiene, itens voltados para toner de impressora, por exemplo, não podem ser solicitados. Aí, então, pais, pesquise muito bem, avalie muito bem, para não sair perdendo aí na hora da compra do seu material escolar para os seus filhos. Às vezes tem mais de uma criança, né? Mais de um aí na escola, 2, 3, então tem que pesquisar muito bem para não perder dinheiro, não é mesmo? E falando em escola, em estudos, né? A gente vai falar agora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que Anísio Teixeira, o INEP, publicou o calendário oficial do exame do ensino médio, que é o Enem, deste ano. Os estudantes, então, de todo o Brasil já podem conferir os dias para a realização das provas. Vamos acompanhar a reportagem da TV Brasil. Gustavo é aficionado por games, tanto que quer se profissionalizar na área. Ele conclui o ensino médio este ano e já está de olho no Enem. Sonha em fazer tecnologia da informação da Universidade de Brasília. Eu estou pretendendo fazer o curso de TI na UNB, conseguir um futuro profissional nessa área e provavelmente ter um sucesso nisso. Venho para os computadores e consigo fazer um bom estudo, consigo pesquisar mais coisas na internet, porque é um conteúdo que eu consigo com acesso fácil. Quem quiser fazer como o Gustavo e chegar afiado no Enem, já pode se programar. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas de 8 a 19 de maio de 2023. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O gabarito sai dia 24 de novembro e o resultado final do exame está previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Em 2022, o Enem teve quase 3,5 milhões de inscritos. Pouco mais de 2.350.000 estudantes compareceram aos 2 dias de prova. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em universidades públicas por meio do SISU e para concorrer a bolsas de estudos em faculdades particulares, com o ProUni. O estudante pode ainda pleitear financiamento estudantil pelo FIES. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior de Portugal.
Assim como nas últimas 3 edições, este ano, quem preferir pode fazer o Enem Digital. Nesta modalidade, a prova é feita pelo computador. As datas de inscrição e realização do Enem Digital são as mesmas do exame tradicional, assim como as questões da prova. A modalidade também tem os mesmos horários e regras de aplicação do exame regular. Bom, tá aí então, gente. E além do Enem, a Faculdade FAM realiza a prova para bolsas de estudos com descontos que chegam até 100%. Os detalhes com o repórter Rafael Alves. A FAM, a Faculdade de Americana, abre o ano com a tradicional prova de bolsas para quem busca iniciar a vida acadêmica em 2023. A prova será realizada no próximo dia 22 de janeiro, de forma online, às 14h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site vestibularfam.com.br. Os descontos chegam até 100% para todos os cursos presenciais de graduação e tecnólogos. Ao todo, são mais de 1.000 bolsas de estudos com porcentagem de desconto de acordo com a classificação do estudante. A prova consiste em uma redação e 10 perguntas de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais, português e matemática. A bolsa de estudo é pessoal e intransferível. Obrigada, Rafael. E os candidatos conseguem mais informações no site que aparece aqui no vídeo para você acompanhar todos os detalhes, que é o vestibularfam.com.br. Gente, não perca a oportunidade, 100% de bolsa. Não pode perder, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós temos mais matérias aqui falando da nossa região, mas também uma entrevista muito importante. Nós vamos falar aqui um pouquinho dos o que pode acontecer, né? Qual a avaliação de um especialista na área política depois da posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que a gente, os nossos leitores, né, os nossos que foram lá e depositaram os seus votos, eleitores que puderam e que acreditaram, né, numa mudança de governo, o que vai esperar, né, deste governo a partir, então, de 2023. Então, a gente vai conversar com o especialista, daqui a pouquinho, doutor Acácio, e a gente vai poder conferir com muito mais detalhes aqui, também notícias policiais e do esporte. Voltamos já já. All the way from Miles County, please welcome Art the Clown. You're really weird, you know that? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De volta, Todo Dia News, segunda edição desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, gente. E agora a gente volta com uma outra reportagem de Rafael Alves, falando sobre a sede onde funciona o CVV de Americana, e que ficou aí destruída devido a uma queda de árvore. A casa onde funciona, então, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida aqui de Americana, ficou destruída após a queda desta árvore nesta quarta-feira. O local ficou impossibilitado, então, de realizar os seus trabalhos. Vamos conferir, então, a reportagem de Rafael Alves. O Centro de Valorização à Vida de Americana acabou danificado após as quedas de árvores e os fortes ventos em razão das chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. A gravidade da destruição pode ser vista pelas imagens. No início da manhã de quarta-feira, um pedaço de árvore eucalipto acabou destruindo parte do muro e do telhado do espaço onde funciona o CVV na Rua Carioba. A árvore, que estava no terreno ao lado, segundo vizinhos, acabou tombando com os fortes ventos, atingindo a casa. Ainda pela manhã de quarta,
A Guarda Municipal já havia retirado os galhos e interditado o espaço para a segurança de quem passava pelo local. Os motivos que levaram à queda da árvore será investigado e a outra parte que permanece presa ao solo será removida pela prefeitura da cidade. O CVV, gente, que é o Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail e também chat 24 horas todos os dias. Por ser um trabalho sigiloso, quem quiser colaborar aí com a instituição, né, com a recuperação desse espaço, pode enviar um e-mail para, está aí na tela do seu televisor, svv.americana@svv.org.br, tá? Aí você pode se comunicar através deste e-mail pelo fato dessa instituição ser sigilosa, pelo trabalho sigiloso que eles oferecem à população, tá bom? Tá aí, então, é uma pena, né? Uma árvore, a gente noticiou anteontem, devido às chuvas também fortes aqui na nossa região, uma queda de uma árvore também aqui na região central. Então, gente, com essas chuvas que estão acontecendo, essas árvores mais antigas, né? A raiz dela, que são mais velhas, elas acabam perdendo forças e qualquer vento forte, chuvas fortes, vai canalizando, né, descendo ali a raiz e ela vai perdendo a força. E aí qualquer vento mais forte acaba tombando essas árvores e a queda, né, muitas vezes prejudicando um veículo, um estabelecimento, né, uma entidade, então, e até as pessoas que estão passando por perto desta árvore. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o lançamento aí de um novo sistema de limpeza da administração de Americana. A gente já tem está preparada essa reportagem, pessoal? Sim. Sim? Muito bem, então nós temos aí o nosso repórter Henrique Fernandes acompanhou essa coletiva de perto, né, falando dessa entrega deste equipamento que vai ajudar então na limpeza municipal aqui de Americana. Vamos ver? A Prefeitura de Americana anunciou nesta quinta-feira um novo sistema de limpeza pública. O serviço será realizado pela empresa MB Engenharia. Eu vou pular e vou um maquinário automático, né? que fará a varrição nas ruas e vias da cidade de Americana. Nós conversamos com o diretor da MB Engenharia, Maurício Bisordi, que explicou como vai funcionar esse maquinário. Ela é uma de varrição mecanizada. O funcionamento dele, ela faz a varrição no meio fio, tá certo? Ela pega uma faixa de aproximadamente 1 metro do meio fio. Primeira coisa importante é explicar como é que funciona. São vassouras rotativas que pegam a sujeira do meio fio, joga para o meio da máquina e no meio da máquina é um sistema de exaustão que aspira essa sujeira para dentro do tanque e ela fica armazenada nesse tanque e ao final do trajeto, ao final do turno de trabalho, descarrega diretamente no aterro sanitário. A apresentação desse novo sistema de limpeza ocorreu no CCL, Centro de Cultura e Lazer de Americana. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Tá certo aí a reportagem então de Henrique Fernandes a respeito desse equipamento novo. E agora, gente, nós vamos para o momento da entrevista. Roda a vinheta. Muito bem, gente. Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin tomaram então posse como 39º presidente do Brasil e o 26º vice-presidente do Brasil, respectivamente, no dia 1º de janeiro de 2023, em cerimônia realizada no Congresso Nacional em Brasília, dando início então ao terceiro governo de Lula, aos 77 anos. Então Lula é o presidente mais velho a tomar posse no Brasil. E diante, né, dessa posse, desse novo governo, é claro que a gente gostaria de repercutir um pouco esse assunto aqui para os nossos telespectadores, para saber a avaliação de, claro, especialistas da área, para saber como realmente vai ser, né, qual a expectativa, né, para a partir de 2023, de como vai ser esse novo governo. Portanto, nós vamos conversar a partir de agora
com o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional pelo IDEP, Distrito Federal, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, Espanha. Muito boa noite, obrigada, doutor Acácio. Boa noite, querida. É um grande prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigada por dar essa oportunidade de falar de um assunto, né, importante a todos que estão na expectativa, né, uma grande expectativa de um novo governo. Então, começando, eu vou contextualizar alguns pontos chaves do pronunciamento do presidente Lula e daí a gente vai conversar, né, de 5 pontos importantes que a nossa produção aqui preparou, né, que achamos que são evidências importantes para a população brasileira, né? Começando o primeiro ponto, teto de gastos. Lula não falou muito sobre o teto de gastos, mas foi direto. Ele chamou a âncora fiscal de estupidez e disse que ela será revogada em seu governo no momento aí da fala no discurso ao Congresso. E ele reclamava da falta de investimentos público no SUS, quando então ele disse, abre aspas, o SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criadas pela Constituição de 1988. Certamente por isso foi a mais perseguida aí desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar, fecha aspas. Então esta foi a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no momento ali do seu discurso na posse. A pergunta é, doutora Acácio, apesar de polêmica, o chamado teto de gastos foi um instrumento de austeridade criado no governo Michel Temer que congelava os investimentos por 20 anos, corrigidos apenas pela inflação, medida esta que foi cumprida no primeiro ano de sua vigência em 2019 e desde então foi constantemente desrespeitada. É sabido que o mercado cobra que o governo tenha uma linha de austeridade com o erário e o que permitiria, então, a abertura de linhas de crédito e aumento também dos investimentos do capital estrangeiro. Diante disso, como o senhor avalia essa revogação nesta medida? Quando nós olhamos para o teto de gastos ou para qualquer outra medida que tenha como objetivo regulamentar o uso das verbas públicas e os investimentos públicos, não é nova a discussão sobre a utilidade ou a desnecessidade desses mecanismos e desses instrumentos. Desde que a primeira lei de responsabilidade fiscal foi editada em 2001 até agora, essas discussões perduram. E é importante nós olharmos para 2 aspectos. Primeiro, há necessidade em qualquer área do setor público, assim como na iniciativa privada, da manutenção de um limite de gastos. É impensável nós pensarmos em qualquer setor alguém que saia gastando, que saia investindo sem qualquer limite. Primeiro porque quando há esses excessos no gasto das verbas públicas, essa conta será paga por governos posteriores, será paga através de juros ou através de outros mecanismos. E isso, obviamente, impõe uma solução imediatista, em compensação, reverbera problemas posteriores. Em segundo lugar, como desdobramento destes gastos imotivados, há a queda do Brasil em termos de segurança de investimento e, consequentemente, como nós temos maiores dificuldades para a obtenção de financiamentos internacionais, isso acaba reverberando efeitos negativos pro nosso sistema econômico como um todo. Óbvio, quando se defende o teto de gastos, não se quer impor restrições
aqueles gastos essenciais do poder público, como é o caso da saúde, por exemplo, que tem um limite mínimo de 25% imposto pela Constituição. Ou seja, independentemente do orçamento do ente federativo, seja o município, seja o estado, seja a União, ele tem a obrigação de gastar pelo menos essa parcela do orçamento público. Então, as ponderações do novo presidente da República estão no campo da narrativa, ele sabe muito bem das necessidades sociais que nós temos, todos nós sabemos dessas necessidades sociais, mas não é possível a imposição de uma medida imediatista. É necessário que se tome todas essas atitudes de forma planejada, sob pena de nós convivermos novamente com a inflação, sob pena de nós termos uma restrição perante os órgãos financeiros internacionais, e nós sabemos que todas essas restrições reverberam também escassez de recursos internamente, o que também leva à escassez de gastos na mesma saúde, na mesma educação e em todos os outros projetos sociais que nós temos. Muito bem. Agora, um segundo item importante é sobre a reindustrialização. Abre aspas, o Brasil é grande demais para renunciar ao seu potencial produtivo. Não faz sentido importar combustíveis, fertilizantes, plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. Temos capacidade técnica, capital e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo. O Brasil pode e deve figurar na primeira linha da economia global, disse o presidente, fecha aspas. A pergunta é, novamente, doutora Castro, nos últimos 2 anos vimos uma forte crescente desindustrialização, com muitas empresas multinacionais encerrando suas atividades no país e deslocando-se para países vizinhos, inclusive a Argentina. Empresas como Ford, Mercedes-Benz, Honda, Automóveis, que fechou uma de suas 2 plantas fabris, entre outras. Qual é a capacidade de que este novo governo tem em vender o Brasil para os investidores externos e atrair aí capital produtivo? Há uma métrica chamada de custo Brasil, que todos os empresários, todos os industriais, seja o capital brasileiro, seja o capital estrangeiro, realizam essa métrica ao investirem no Brasil. E o custo Brasil, por conta da carga tributária, por conta de obrigações trabalhistas e principalmente por conta da burocracia do nosso sistema, acaba afastando uma série de empresas. Você fez menção a algumas empresas do setor automotivo, mas no nosso dia a dia nós já nos deparamos com isso. Hoje, a nossa balança de importação ela é muito maior porque nós trazemos uma parcela considerável de produtos de países onde é melhor, em termos financeiros, obviamente, a realização dessa produção, como é o caso da China. Óbvio, a China é um exemplo que talvez a gente deva considerar, porque na China há uma série de questões que perpassam as obrigações trabalhistas e as obrigações tributárias, e obviamente não é razoável nós concordarmos com estas circunstâncias. Mas também não é razoável nós acharmos que a nossa situação é boa. Então, nada mais razoável que nós pensarmos todo o nosso sistema através de uma reforma tributária, através da manutenção da reforma trabalhista ou ao menos da alteração de parte dos seus paradigmas para que a gente apresente competitividade. O presidente tem toda a razão ao afirmar que nós temos potencial técnico, nós temos potencial estrutural e nós temos um mercado apto a absorver todos esses produtos. Mas é necessário que nós tenhamos dentro dessa equação também competitividade. Só um parênteses aqui, doutora Castro. Por isso que muitos empresários agora, os diretores, presidentes de grandes empresas, inclusive dessas multinacionais, estão acuados, eles estão
até com medo de investir em novas máquinas, né, ou em contratar novos funcionários, devido a essa mudança de governo, precisa tentar ali perceber se está tudo estabilizado para depois voltar a investir, a continuar a produção como era em 2022? Exatamente. A produção como era há uma década ou até mais, porque, verdade seja dita, esse fenômeno de desindustrialização não é um fenômeno recente, é um fenômeno que nós enfrentamos há pelo menos uma década. Mas é óbvio que há um recuo nesses investimentos, neste momento em específico, para que todos possam entender quais serão os rumos econômicos e quais serão os paradigmas industriais e comerciais do novo governo, para que a partir daí sejam feitos novos investimentos no Brasil ou em outros países tidos como mais competitivos. Certo, muito bem. Bom, gente, nós estamos aqui conversando com o Dr. Acácio, ele que é especialista. Nós estamos conversando aqui, batendo um papo, colocando alguns pontos fundamentais no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no momento da sua posse, na hora que ele fez o seu pronunciamento, o seu discurso, ele colocou alguns pontos importantíssimos e a gente está trazendo alguns desses pontos para que a gente possa refletir e trazer algumas explicações para você em casa, compreender um pouco melhor, né, na linguagem mais tranquila, para que você possa, de fato, pensar como vai ser esse próximo governo. Agora, o outro tema é combate à fome. Lula iniciou a sua fala ao Congresso lembrando que 20 anos atrás, quando tomou posse como presidente pela primeira vez, pretendia então concretizar preceitos constitucionais. Abre aspas, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, saúde e educação. De repetir este compromisso no dia de hoje, que no caso foi no dia da posse, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado. É o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Fecha aspas, fala então do presidente Lula. A pergunta é, segundo dados largamente divulgados nos últimos meses, que apontam que cerca de 113 milhões de brasileiros encontram-se com condição de vulnerabilidade financeira e em torno aí de 35 milhões estariam abaixo da linha de pobreza, sem condições de comprar comida e manter condições dignas de sobrevivência. É possível, em apenas 4 anos de governo, diminuir significativamente ou zerar esse grave problema, doutor Acácio? Imagino, diante das ponderações do presidente, que essa seja uma prioridade. E apesar das dificuldades, através de projetos sociais, é possível sim, pelo menos, que seja estabelecido um mínimo razoável para que essas pessoas tenham acesso através da assistência social, à alimentação e a outros direitos necessários a uma vida minimamente digna. E, obviamente, essa ponderação guarda relação com tudo que nós dissemos anteriormente. Óbvio, num primeiro momento, medidas emergenciais e assistenciais, mas a partir do momento que nós tivermos uma estabilidade econômica e a economia seja mais pujante, a economia seja mais sólida, obviamente serão abertas mais vagas de emprego, obviamente serão abertas mais oportunidades e a partir daí as pessoas que estejam nessas circunstâncias terão acesso a outros direitos de uma vida digna com as próprias pernas. Mas, repito, neste momento, dado o caráter emergencial, é necessário que sejam tomadas medidas assistenciais para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade. E, aos poucos, nós vamos estabilizando os outros fatores da nossa sociedade para que, a partir daí, todos sejam inseridos formalmente na sociedade e possam buscar os seus caminhos. Muito bem. Agora, o quarto ponto, a gente está caminhando aí para o final da nossa entrevista,
é o aquecimento global. Esse não tem como, realmente. Lula também voltou a falar sobre a ideia de dar protagonismo ao Brasil no plano internacional por meio de políticas de combate à crise climática e de proteção ao meio ambiente. Abre aspas. O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder de enfrentamento à crise climática, um exemplo de país social e ambientalmente irresponsável, capaz de promover o crescimento econômico com distribuição de renda, combater a fome e pobreza, novamente, ele cita neste momento, dentro do processo democrático. Fecha aspas, disse o presidente. Bom, a nossa pergunta é referente ao Brasil nos últimos 4 anos, foi visto como um detrator dos acordos internacionais para, então, frear o desmatamento e combater o aquecimento global, tendo, inclusive, incentivado a ocupação de terras florestais pelos garimpeiros e madeireiros, né? E conforme foi largamente noticiado, a presença aí do atual presidente na COP27 do Egito foi celebrada aí pelos países europeus, sobretudo e sinalizado aí o regresso do país à agenda climática. Qual é a sua visão a respeito deste fator, doutora Cássio? Eu acho que são 2 fatores a partir da sua ponderação. Primeiro, em termos de representatividade internacional, de fato, nos últimos 4 anos, o Brasil perdeu relevância, uma relevância que nós demoramos décadas para conquistá-la. Em segundo lugar, no que diz respeito aos aspectos climáticos, nós, pelo simples fato de sermos o território onde está localizado o pulmão do mundo, que é a floresta amazônica, temos essa obrigação e temos esse protagonismo na manutenção do meio ambiente e na criação de soluções modernas e adequadas para o desenvolvimento social e a manutenção deste meio ambiente. Inclusive, algum tempo atrás foi discutida uma questão relacionada aos royalties ambientais, onde países como o Brasil, que tem a floresta amazônica e tem boa parte do seu território verde, receberia verbas internacionais de outros países por conta dessa manutenção. E a partir daí esse dinheiro seria investido em aspectos sociais das pessoas que vivem na Amazônia, aspectos sociais relacionados à preservação daquela floresta e assim sucessivamente. E eu acho que nós só alcançaremos a via correta para a manutenção desse tipo de diálogo e para a construção desse tipo de coisa através de um protagonismo internacional. Então vejo como acertadas essas últimas medidas, mas, repito, é importante que os outros países reconheçam a nossa relevância nesse tema e nós sejamos contemplados em virtude do fato de termos preservado até aqui as nossas parcela considerável das nossas florestas. Sem dúvida. Bom, o quinto ponto, aqui falando do papel do Estado na economia. Lula também procurou deixar claro que durante a sua administração é o Estado quem vai induzir o investimento para retomar o crescimento econômico. Abre aspas, os bancos públicos, especialmente o BNDES, e as empresas indutoras do crescimento e inovação, como a Petrobras, terão papel fundamental neste novo ciclo. Enfatizou, então, no seu pronunciamento lá, disse o Lula. A pergunta referente a esse ponto. Isso pode significar o uso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social como o principal fornecedor de crédito para o financiamento de empresas, como o que aconteceu na fase conhecida por campeões nacionais, em que se descobriu aí um grande canal para a corrupção e também o emprego de recursos públicos em gigantes do mercado que têm condições de se autofinanciar, como se vê aí neste ponto o discurso. Como o senhor avalia? O BNDES é um banco de fomento econômico
E esse fomento econômico deve se dar de forma estratégica. O BNDES não pode sair financiando de forma irrestrita e ilimitada qualquer atividade. É necessário que o poder público estabeleça quais são as suas prioridades e, a partir daí, a atuação do BNDES no sentido de fomentar estas prioridades. A título de exemplo, o agronegócio, que hoje no Brasil é bastante forte, e os grandes produtores têm capacidade de se mover pelas próprias pernas, diferentemente do que acontece com os pequenos produtores, onde um incentivo seria de muito bom tom e ajudaria na expansão destes pequenos produtores rurais. Nesta mesma conversa, nós falamos, por exemplo, sobre a industrialização. Talvez o BNDES poderia ter como prioridade e como planejamento o fomento de pequenos produtores, de pequenas indústrias, para que a nossa atividade industrial fosse retomada dos pequenos para os grandes. E se nós tivermos 10 empresas pequenas ou uma única empresa grande, no final das contas, a balança comercial e a quantidade de empregos criados é mais ou menos o mesmo. E o incentivo comercial e financeiro direto e indireto é equivalente. Então, repito, é necessário que seja estabelecida uma estratégia, é necessário que sejam estabelecidos critérios, sob pena de nós fomentarmos, como já aconteceu na nossa história, empresas grandes, consolidadas, que usaram o capital do BNDES e principalmente os juros do BNDES, que são bastante atrativos em termos financeiros, para sua própria expansão, sem que os ganhos convertidos ao Brasil e à economia brasileira fossem efetivamente comprovados. Então, repito, há necessidade de estratégia e de critérios objetivos. A partir daí, creio que a função do BNDES seja, sim, essencial para o fomento da nossa economia. Muito bem. Poxa, né, de tudo isso que a gente está conversando aqui, diante das respostas do senhor, o que dá para se entender, né, compreender, é que realmente o novo governo, né, o presidente Lula vai ter muito trabalho, vai ter que fazer muito planejamento, estratégias para realmente conseguir levantar novamente o Brasil aí em vários pontos que a gente citou aqui, né, entre outros que ele falou, porque foi um pronunciamento bem longo, né, foi um discurso bem longo, mas já deu para entender que é possível, mas tem que ter planejamento, estratégia, de forma aí né, que todos, até juntamente com todos os ministros, possa realmente fazer um excelente trabalho aí para alavancar o nosso Brasil novamente. Doutora Cássio, queria agradecer, deixar aqui um minutinho final para, se caso o senhor quiser dizer alguma coisa aos nossos telespectadores diante desse novo acontecimento, né? Na verdade, foi um momento histórico, de fato, né? Ter novamente o Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Foi totalmente atípico até a posse dele, né? Foi contra os protocolos e, de fato, agora a expectativa é muito grande nas realizações aí do governo dele. Pode falar, então, aqui aos nossos telespectadores os minutos finais. Eu acho que duas mensagens são importantes. Primeiro, há uma frase que eu gosto muito que diz: só há ventos favoráveis para quem sabe aonde vai. Então, é importante que o governo estabeleça quais são as suas prioridades para que, a partir daí, seja traçado o caminho em prol de um país melhor. Porque, independentemente da polarização ideológica que nós vivemos, todos nós torcemos pelo nosso país, pelas melhorias do nosso país e pelas melhorias da nossa sociedade. E, em segundo lugar, não se faz política olhando para o retrovisor. É necessário que todos nós olhemos para frente, que todos nós olhemos para o futuro. Então, creio, na minha humilde opinião, que são esses os dois aspectos que o governo precisa levar em consideração, e nós também, enquanto eleitores, enquanto sociedade, também precisamos levá-los em consideração.
No mais, eu agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e, precisando, eu estou sempre à disposição. Nós que agradecemos, doutora Cássio Miranda da Silva Filho, doutora em Direito Constitucional pelo IDEP, Distrito Federal, mestre também em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, Espanha, gente. Pudemos aqui trazer um pouquinho, né, do entendimento, da compreensão de um especialista para poder passar a ideia de como esse novo governo pode estar assumindo aí com todos esses obstáculos pela frente, mas é possível. Muito obrigada, doutora Cássio. Tenha uma boa noite. Para nós. Muito bem. É isso aí, gente. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente conclui aqui o nosso Todo Dia News, segunda edição. Espero que você tenha gostado da entrevista muito importante que a nossa produção. Agradeço ao meu colega jornalista Danilo Bueno, que ajudou na produção desse roteiro desta entrevista, e foi fundamental para trazer aqui as prioridades, os assuntos principais, para você entender um pouquinho mais sobre o governo de Lula a partir deste ano, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. All the way from Miles County, please welcome Art the Clown. You're really weird, you know that? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De volta Todo Dia News e agora voltamos com notícias do esporte. Já que falamos aí no bloco anterior, entrevista, falando do governo de Lula, né? Agora vamos falar do seguinte, gente, um fato inédito. Ana Moser é a primeira mulher ministra dos esportes, exatamente, ela que é ex-atleta do vôlei e medalhista olímpica e é a ministra do esporte, com forte atuação na área social. Então, Ana Moser é a primeira mulher a ocupar a pasta. A reportagem da TV Brasil. Que antes era apenas uma secretaria dentro da pasta da cidadania, voltou a ser ministério e pela primeira vez com uma mulher no comando. A ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Ana Moser assumiu nesta quarta-feira o Ministério do Esporte. Na cerimônia de transmissão de cargo, a nova ministra afirmou que a prioridade é garantir o direito ao esporte a todos. Fazer uma revolução no esporte, uma revolução do esporte na educação, uma revolução do esporte na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e atividade física na vida de todos. Aos 54 anos, Ana Moser fez história no vôlei brasileiro. Foi campeã da seleção que conquistou a primeira medalha olímpica em 1996. Ao todo, foram 15 medalhas em competições internacionais. Fora da quadra, criou e presidiu o Instituto Esporte e Educação, que desenvolve atendimento a crianças e adolescentes em atividades esportivas e socioeducativas, e já atendeu 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 55 mil professores e educadores pelo Brasil. Ana Moser deve buscar parcerias para ampliar o acesso ao esporte em todo o país. O governo federal quer fortalecer a base. O esporte de alto rendimento vai ser consequência desse trabalho. Buscar as estratégias, os recursos e as parcerias necessárias para implantar o acesso ao esporte e atividade física em todo o país. Inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte de rendimento. O topo da pirâmide, de uma estrutura que deveria ser
garantidora na prática do direito de todos ao esporte que está previsto na Constituição. A ministra destacou que um dos desafios é identificar todas as ações com esporte que estão sendo desenvolvidas no país e, a partir disso, consolidar as políticas públicas. Para construir essa rede de atendimento da população em esporte e atividade física em larga escala, será preciso envolver diversos atores e a construção de diversas estruturas que conectem União, estados e municípios, assim como as pastas da educação, saúde, assistência social e outras. No discurso, Ana Moser citou a jogadora de vôlei Isabel Salgado, que faria parte da equipe de transição, mas faleceu antes dos trabalhos começarem, e fez um pedido para que Pelé seja homenageado. Acho que deveria se dar o nome do Rei Pelé para muitas escolas, porque os alunos dessas escolas, ao terem o nome do Rei Pelé na sua escola, vão aprender a história do Pelé. E a história do Pelé é a história do esporte brasileiro, é a história muito do Brasil e precisa ser mantida. Excelente fala, hein? Muito bem, a Ana Moser contou muito bem. E tomara que ela realmente faça, né, todos esses projetos que ela já realizou no passado, ela consiga realizar muito mais agora como ministra, né? Vamos agora falar do tempo que, ai gente, tá chovendo demais. Será que vai continuar chovendo? Olha, não tem como, viu? Verãozão, acho que ninguém vai conseguir pegar piscina nesse verão. Eu acho que só vai poder nadar de bote, né? Nadar não, né? Ficar no bote, porque daqui a pouco vai ser enchente atrás de enchente, não é mesmo? E olha só a informação que a gente tem aqui. Fortes chuvas causaram transtornos na rodovia que liga as cidades de Amparo e Morungaba. Deslizamentos de terra interditaram a rodovia nesta quarta-feira. Confira os detalhes com o repórter Ezequiel Matos. As fortes chuvas que caíram na noite desta quarta-feira, dia 4, provocaram deslizamento de terra na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, a SP-360, na divisa dos municípios de Amparo e Morungaba. Entre os quilômetros 109 e 119, foram registrados 3 pontos de deslizamentos, provocando a interdição da rodovia. Equipes do Departamento de Estrada e Rodagem e da Defesa Civil estão trabalhando nos pontos afetados. De acordo com os dados da Estação Meteorológica do Ciagro, em Morungaba choveu 103 milímetros durante a noite desta quarta-feira. Entre as 19 até as 21 horas, choveu 85,4 milímetros, volume suficiente para provocar processos de deslizamento de terra. As chuvas volumosas e persistentes que vêm ocorrendo nos últimos dias têm provocado a saturação do solo, tornando taludes e encostas mais suscetíveis para deslizamento. No município de Morungaba, o acumulado das últimas 72 horas é de 159,8 milímetros. Já na cidade de Amparo, o acumulado atingiu 150 milímetros, colocando ambos os municípios em estado de atenção conforme os planos preventivos de defesa civil. De acordo com a Defesa Civil de Amparo, não houve vítimas nas ocorrências de deslizamentos. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. E vamos saber então agora como fica a previsão para a nossa região com Ezequiel Matos. Boa noite a você que nos acompanha no Todo Dia News, segunda edição. Muitos querem saber se as chuvas continuarão nos próximos dias ou não. E a resposta é sim. Um corredor de umidade vem atuando em todo o estado de São Paulo, provocando chuvas recorrentes e persistentes. As chuvas que caíram na noite desta quarta-feira, dia 4, foi uma chuva intensa e volumosa que começou com uma pequena garoa por volta das 16 horas da tarde e se intensificou no início da noite, com grandes acumulados entre o período das 19 até as 22 horas. Essas chuvas foram constantes, com período de maior intensidade em toda a região. Em Americana, choveu 49,8 milímetros, sendo que o maior volume registrado foi de 17 milímetros às 22 horas. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, choveu 57,4 milímetros de chuva e o maior volume também foi às 22, registrando 25,9 milímetros em apenas uma hora. Já na cidade de Piracicaba, em que o rio Piracicaba está em estado de atenção, devido ao nível que já ultrapassou 3,20 metros,
choveu 10,7 milímetros. A cidade de Montemor, que ainda está se recuperando dos estragos causados pelas inundações do rio Capivari, choveu 38,9 milímetros. Em Montemor, as chuvas intensas aconteceram por volta das 17 horas. Já a cidade de Paulínia também registrou praticamente o mesmo volume de chuvas de Montemor. A cidade choveu 38,4 milímetros. E por fim, a cidade de Campinas registrou 38 milímetros durante a noite desta quarta-feira. Isso nos mostra que a centralização do canal de umidade está atuando em toda a região de Campinas. A previsão é que o tempo permaneça na mesma condição atmosférica até sexta-feira, dia 6. Dias com maior predomínio de nebulosidade, com temperaturas variando com a mínima de 18 e a máxima de 23, e chuvas volumosas e persistentes para toda a região. Isso acontece porque o canal de umidade está se deslocando em direção à divisa com o estado de Minas Gerais, deixou os maiores volumes de chuvas centralizados na região de Campinas. O mapa meteorológico do CEPAGRE nos mostra a previsão de chuvas volumosas em quase todo o estado de São Paulo e com pouca aparição de sol. Devido aos grandes volumes de chuva nos últimos 3 dias, fica o alerta para as áreas suscetíveis de deslizamento. Isso porque o solo já está saturado, perdendo a sua estabilidade e podendo provocar deslizamentos de terra. Para isso, é importante observar a movimentação do solo, a aparição ou aumento de trincas e rachaduras, a formação de degraus no solo entre as rachaduras, a inclinação de árvores e postes. Esses são alguns sinais que podem denunciar um processo de movimentação de solo. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Ezequiel, pelas informações aí, trazendo bastante notícia a respeito da chuva. Para a gente concluir, então, a previsão do tempo, gente, nós estamos noticiando isso há alguns dias já, o nosso repórter Henrique Fernandes está acompanhando de perto, e ontem mesmo nós falamos que a Defesa Civil estava intensificando o monitoramento em diversos pontos da cidade, inclusive lá perto daquela ponte, lá que liga, né, o bairro que a gente falou que estava caindo. Isso, produção. Olha só, gente, a ponte agora foi embora. Levaram a ponte. Levaram não, a chuva levou, a correnteza levou e agora, de fato, ninguém passa mais. Agora colocou lá a placa, a Defesa Civil foi lá e instalou essa placa. Perigo! Agora não tem jeito, gente. Olha a situação. Olha o que tem de garrafa plástica, garrafa PET, lixo parado. Porque choveu muito durante a noite toda, a manhã toda, e aí isso aconteceu agora, no início da tarde. Olha só a situação, gente. Olha, não dá para acreditar, né? Mas é isso, essa é a realidade. Todo o lixo que foi trazido pela correnteza, pelas águas da chuva, tá aí, ó. Olha o resultado. Tá aí e destruiu o resto, o pouco que restava dessa ponte, né? Agora não tem mais ponte interligando ali e os moradores não vão poder mais passar por essa ponte. Então, esquece, tá? Não tentem passar por essa ponte, essa passarela que fizeram ali. Bom, tá aí, gente, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, mas amanhã estaremos aqui de volta, com certeza, com muito mais informações para vocês. Tchau, tchau!